Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Esse é mais um episódio do A Parte da Parte. O A Parte da Parte é um programa que o Lauro Parente e eu criamos para poder ouvir o cliente, para ouvir a parte, para ouvir as empresas envolvidas em arbitragem sobre arbitragem. E nessa oportunidade que a gente dá às empresas para falar sobre arbitragem, a gente espera que elas digam que está funcionando na arbitragem, porque aí a gente pode continuar repetindo, mas também para dizer o que não está funcionando muito bem, e aí a gente pode melhorar. Para o episódio de hoje, eu tenho o prazer de contar com a Marcela Guimarães, que é diretora da RHI Magnesita, e com o Felipe Moraes, que é sócio do Azevedo 7. Eu vou começar com uma pergunta, e aí a Marcela pode fazer alguma introdução, algum agradecimento que ela queira, e depois responder a pergunta diretamente, tá? Marcela, conta pra gente, como é que começou a sua carreira, como é que foi a sua trajetória até te levar à RHI Magnesita? Primeiro, bom dia, né? Eu queria agradecer a oportunidade aí de conversar sobre o tema mais uma vez, e o convite do Lauro. André, obrigada, é um prazer. E Felipe, um parceiro sempre. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu me formei em 2005, né? E desde o início da minha carreira, ela sempre foi muito voltada para a área de contratos, elaboração, análise, risco e oportunidade. Eu atuei para algumas empresas de energia, Instituto de Previdência, alguns grupos de investimento e construção civil durante 10 anos, mais ou menos. E, em 2015, eu aceitei o convite de um escritório para gerenciar a área civil, tanto consultivo quanto contencioso. Fiquei lá durante 2 anos e 6 meses, mais ou menos, quando eu um dia fui refletir se aquilo ali era o que realmente me motivava, se era estar fora do negócio como um advogado externo. E cheguei à conclusão que não, que aquilo para mim não fazia sentido, que o que eu gostava de fazer era estar dentro do negócio. Então, eu decidi voltar para a empresa, isso foi em 2018, quando eu tive a oportunidade na RHI Magnesita. A empresa tinha acabado de passar por uma fusão, né? A RHI, uma empresa austríaca, a Magnesita, uma empresa brasileira, que tinham se fundido e se transformado na líder mundial de refratários. Então, eu comecei na empresa em 2018, e eu me lembro, quando eu fui para lá, era uma vaga de civil contratos. E eu super animada, sempre tinha trabalhado nessa área, estava ali num desafio novo de retornar para o mundo corporativo. E na segunda ou terceira semana que eu estava trabalhando, o meu chefe, na época, falou: Marcela, então, você começou aqui, você está, né, numa vaga de civil, mas, na verdade, a divisão é diferente. Você é responsável por tudo que não é trabalhista. E eu falei: como assim tudo? Ele falou: civil, contrato, criminal, ambiental, minerário, regulatório, propriedade intelectual, societário. E eu falei: poxa, mas eu não sei, eu não domino esses temas. Ele falou: pois é, mas a vaga é essa, e eu acho que você dá. E aí eu voltei para casa numa reflexão muito grande, né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou ser a pessoa referência dentro dessa empresa, que eu não domino o negócio e ainda tenho que responder por várias matérias que eu não conheço, que eu não domino. E, no final das contas, eu falei: poxa, pode ser uma oportunidade. Pode ser aí que eu vou me encontrar. E foram, então, 2 anos, entre 2018 e 2020, de muito, muito conhecimento, aprendizagem sobre o negócio, sobre as matérias que eu não dominava, né, de aproximar do meu cliente interno, de entender o que era o mercado refratário, como que a gente atuava como empresa verticalizada. E nesses 2 anos eu tive a oportunidade de mergulhar no negócio da companhia e nesse tema. Em 2021, final de 2021, o até então diretor aqui da região, a gente era Latam, né? Ele falou: Marcela, eu tive uma proposta para ir para a Europa, eu vou assumir o time da Europa, e eu indiquei o seu nome para assumir a diretoria aqui, Latam. E eu fiquei, assim, extremamente lisonjeada, né, por ter conseguido ali, durante esses 2 anos e meio, desenvolver um trabalho que fizesse reconhecer que eu era capaz de estar ali naquela cadeira. E aí, a partir de 2021, eu assumi a diretoria do jurídico da RHI Magnesita, primeiro no Latam,
E quando foi em 2022, a área jurídica crescendo dentro da companhia, nós assumimos também a gerência fundiária dentro da diretoria jurídica. E aí passamos a ser uma diretoria SAM América do Sul, deixando de responder também pelo México. Né? E aí foi o momento em que eu tinha certeza que eu tinha, de fato, entendido o negócio e tornado um parceiro aqui das minhas áreas internas dentro da companhia. Bacana, obrigado, Marcela. Eu sempre fico assim, muito impressionado como é que os advogados in-house conseguem lidar com tanta matéria diferente ao mesmo tempo, tá bom? Eu só me especializei em uma coisa, que são disputas comerciais, e tenho uma dificuldade danada de conseguir acompanhar tudo só nessa área. Eu fico imaginando o in-house que tem que lidar com todas as áreas ao mesmo tempo. Deixa eu fazer uma outra pergunta, Marcela. Quais são os projetos, os principais projetos da RHI Magnesita para o Brasil e para a América Latina que você pode revelar para a gente? Pois é, eu não sei se todos conhecem, né, a RHI Magnesita, ela é a líder global de produtos refratários de alta qualidade, de alta performance e soluções refratárias. E o que é refratário, né? Eu acho que pouco sabe, mas o refratário é um material que ele é capaz de resistir a altas temperaturas. E, consequentemente, ele é utilizado em fornos, incineradores e reatores nas indústrias de aço, cimento, metais não ferrosos e vidro. Né? A RHI, ela atende o mundo inteiro, né, com cerca de mais de 16 mil funcionários em mais de 50 unidades pelo mundo. Sendo que a sede em Viena, e a gente tem uma operação muito relevante aqui no Brasil, na América do Sul. Tem na Argentina, tem em outros países, mas a mais relevante na América do Sul é no Brasil. Tá? Numa cadeia verticalizada, em que a gente faz a exploração da matéria-prima e utiliza essa matéria-prima na produção do material refratário, a gente está numa etapa final de construção do nosso maior forno rotativo do mundo. O que é isso? É um investimento equivalente a cerca de 541 milhões de reais, o maior investimento também já realizado pela companhia, de uma só vez em uma unidade produtiva, para transformar a nossa unidade de Brumado, onde está a nossa maior mina de magnesita, num hub de mineração. Né? E, consequentemente, a gente conseguir ampliar aí e fortalecer o nosso mercado, que é a estratégia da companhia, o mercado local. Esse projeto de fortalecimento do mercado local, ele veio em 2022 com uma regionalização que a companhia fez, né? E o forno rotativo foi o principal projeto durante esses últimos 2 anos. Com o forno rotativo em plena atividade, a gente tem uma expectativa de aumentar em 25% a nossa capacidade produtiva, né, e ainda ampliar a vida útil da mina de Pedra Preta, que é essa de Brumado, de 27 anos para 60 anos. Tá? Junto com essa iniciativa também, a gente traz um processo produtivo para a companhia mais sustentável. Em que sentido? A gente tem um aproveitamento maior do minério, né, e uma menor quantidade de rejeito. E, ainda nessa pegada de sustentabilidade, a gente traz um forno rotativo bicombustível. Ele opera não só com óleo, né, industrial, mas também com gás natural. E aí o próximo projeto da companhia seria transformar, ou substituir toda a nossa matriz energética da unidade de Brumado para gás natural até 2026. Bom, dando sequência aqui, eu queria inicialmente agradecer também o gentil convite, agradeço aqui ao André, ao Lauro, ao canal de Arbitragem, a oportunidade de estar aqui hoje, conhecendo um pouco mais aqui da trajetória da Marcela, da experiência da Marcela. Eu já tive a oportunidade de conhecer um pouco dessa trajetória, dessa experiência, então é um privilégio estar aqui também com essa profissional jurídico interna, essa diretora jurídica que eu tanto admiro. Marcela, nos conta um pouco, agora falando sobre arbitragem, já que está aqui nesse bate-papo no canal Arbitragem, como vocês fazem essa opção pela arbitragem? Ou seja, em quais contratos vocês utilizam a arbitragem, em quais contratos vocês eventualmente não utilizam, e como é que funciona essa escolha pela arbitragem na RHI Magnesita?
Então, a decisão é muito pontual, a gente não tem um guideline, quando eu vou utilizar ou quando eu não vou utilizar a arbitragem, né? E a gente faz análise de cada caso. Então, a arbitragem ela tem sido uma opção recorrente para a gente, quando a gente tem contratos ou acordos comerciais que envolvam matérias complexas ou muito específicas, quando tem valores relevantes envolvidos e quando a gente tem as partes têm nacionalidades distintas. Nesses casos, a arbitragem para a gente é a opção, a gente costuma até não flexibilizar. Recentemente, muito recentemente, com essa alteração do CPC, a gente também passou a fazer uma avaliação muito mais precisa em relação a qualquer comarca competente, né, para dirimir qualquer controvérsia sobre um determinado contrato. Por quê? Porque a gente começou a entender que, por exemplo, do domicílio da parte ou do local da obrigação, ele poderia ser de vara única ou com umas limitações de conhecimento que não pudesse ter o conhecimento específico para aquele determinado litígio. Então, a gente também passou a fazer uma avaliação, mesmo quando não envolvia valores e partes de nacionalidades distintas, para essas contratações menores, em que as matérias eram mais complexas, e a gente teve restrição aí em relação à comarca, né, na justiça comum. Tá? Mas a gente não tem uma regra, a gente analisa caso a caso. Ótimo, Marcela. E aproveitando um pouco até essa sua resposta, nessa análise caso a caso, você mencionou contratos complexos, mencionou a nacionalidade das partes, quando tem uma contraparte de outra nacionalidade. Quais são as principais vantagens que você, como gestora jurídica e como diretora jurídica, entende que a arbitragem traria aí para os contratos, né? Quais seriam as vantagens da arbitragem se a gente comparar com a solução do processo judicial que você também mencionou? Então, né, eu acho que as principais, a primeira, para mim, é a realização dos árbitros, o conhecimento técnico que eles têm e a possibilidade de a gente escolher o árbitro, né? Então, isso direciona muito mais para uma decisão assertiva. O segundo ponto que eu trago aqui como vantagem é a confidencialidade. Eu ainda acredito, né, que a confidencialidade faça muita diferença no processo arbitral, em detrimento à justiça comum. Tá? O fato da gente ter uma decisão definitiva, ou seja, a sentença é irrecorrível, isso a gente ganha muita celeridade no processo. Não ter aquele tanto de recurso que a gente tem no processo judicial faz com que o processo de arbitragem se torne bem mais célere. Então, eu colocaria essas quatro como as principais: a especialização dos árbitros e a possibilidade da gente escolher, né, a confidencialidade e a decisão definitiva única e irrecorrível atrelada à celeridade. Excelente, Marcelo, e concordo com você também, tá? Acho que você colocou até em primeiro lugar o que eu particularmente mais valorizo, que é a especialidade dos árbitros, né? Poder escolher pessoas que vão ter exatamente a expertise, a experiência, o conhecimento técnico-jurídico que a gente precisa para aquele tipo de disputa específico, né? Sem falar também no sigilo, celeridade, de fato são outros aspectos também bem importantes. Aproveitando esse ponto do sigilo que você tocou e que frequentemente também a gente escuta de outros clientes, de outros profissionais que lideram departamentos jurídicos, por um lado, a gente sempre escuta que uma das vantagens da arbitragem, de fato, é o sigilo. Por outro, existe uma tendência, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente, a aumentar um pouco o nível de transparência em relação a algumas informações dos procedimentos arbitrais. Então, por exemplo, de um tempo para cá, as principais câmaras passaram a indicar a composição dos tribunais arbitrais, ou seja, quem está atuando em conjunto com quem em cada arbitragem, se eu, André, você estamos em conjunto no procedimento arbitral X. Além disso, algumas câmaras passaram a publicar trechos de sentenças ou de decisões, quase que ementas, preservando, evidentemente, o nome das partes, dos árbitros, mas
tudo isso para dizer que existe, então, essa tendência em relação a uma maior transparência na arbitragem, né? Algumas partes ou clientes também, volta e meia, questionam que a gente não tem tanto acesso hoje a como o direito vem sendo aplicado em relação a determinadas disputas que hoje vão sempre para as arbitragens, né? São resolvidas por arbitragem, como se fosse uma ausência aqui de jurisprudência. Eu vou usar esse termo, embora entenda que não seja aplicável à arbitragem, mas só para a gente entender um pouco o que essas pessoas questionam no sentido de clamarem por uma maior transparência. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso na visão de departamento jurídico, né? Como é que você enxerga essa acomodação entre sigilo, transparência, enfim? Eu acho que são dois conceitos, né, distintos que andam lado a lado. A questão da transparência, ela está relacionada mais à questão de clareza, de não ser algo ambíguo, de ser entendível, né, de estar claro e muito transparente. E a questão da confidencialidade mais voltada para o relacionamento no que diz respeito a determinadas pessoas, o que deve ser mantido entre aquelas partes. Particularmente, eu acho que a transparência e a confidencialidade, elas não são conflitantes, e eu consigo ser mais transparente nos processos, né, arbitrais, mantendo a confidencialidade. E aí, quando a gente fala de confidencialidade, a gente estaria falando de dados sensíveis. E dados sensíveis, não só parte, mas algum dado que possa levar à identificação das partes ou da situação em si. Eu, particularmente, entendo que tem como se trazer emendas ou decisões para cuidados sensíveis que devem ser mantidos de forma sigilosa, né? Se a gente está falando de uma disputa minerária, se houve ou não interferência na exploração por uma das partes no DM do outro que se sobrepõe, suponhamos, né? Eu não preciso trazer ali qual que é o número do DM envolvido, quais são as partes envolvidas, aonde que está localizada a atividade minerária, mas não impede que eu traga e disponibilize uma decisão sobre o conflito em si, se houve ou não o descumprimento de um contrato sobre a sobreposição e a não exploração do mineral da outra parte. Então, eu ainda entendo, sim, né, que a gente consiga ser mais transparente, trazendo aí para as outras partes o entendimento de como está sendo julgado determinada matéria na arbitragem, sem perder o caráter de confidencialidade, que eu acho que é uma das características mais importantes aí do processo arbitral. Excelente, acho que concordo com você também, Marcelo, acho que esse é o caminho, né? A gente avançar em termos de transparência sem precisar necessariamente abrir mão aqui dessa vantagem, eu vejo como uma vantagem também para determinados contratos e clientes, a confidencialidade, né? Passando para um outro ponto, Marcelo, eu queria te ouvir também em relação a como a escolha da arbitragem interfere na celebração de determinados contratos, né? Ou seja, pensando um pouco no seu cliente interno agora, nas áreas do contrato, uma área comercial, por exemplo, o fato de existir a arbitragem incentiva a celebrar o contrato, ajuda a fechar um negócio, vamos dizer assim, ou, em sentido contrário, ajuda a prevenir uma disputa, prevenir uma briga, entre aspas, né? Já que o desembolso de custas na arbitragem geralmente acontece no início do procedimento, você tem ali um desembolso inicial, talvez um pouco maior do que o de um processo judicial, e isso desestimularia o litígio. Então, eu queria te ouvir um pouco em relação a isso também. Tá bom. Assim, em que pese todas as vantagens que a gente já sabe, né, sobre a arbitragem, essa questão de definição, se a cláusula ela vai ser uma cláusula compromissória ou se vai ser a eleição de um foro comum, ela não é determinante para a gente fechar um negócio. Tá? A gente ainda tem um foco muito comercial nas negociações, que acabam não sendo comprometido em razão da escolha ou não da cláusula de foro comum ou de arbitragem. Tá? Mas eu não tenho a menor dúvida que a escolha da cláusula compromissória, ela traz para a gente um número muito menor de briga, seja pela questão, né, de valor que tem que se desembolsar, ou seja pela possibilidade de maturidade, que eu acho que quando as partes
uma cláusula compromissória, ou numa mediação, sem ter que chegar, propriamente dito, na própria arbitragem. Tá? E isso se dá muito pela presença da cláusula compromissória. Mas, de fato, hoje ela não ajuda a fechar o negócio, mas ela evita muita briga. Ótimo, Marcela, muito obrigado. E você tocou num outro ponto também, que eu acho que vale a pena a gente explorar. Você citou o termo mediação também, né? Eu queria saber se, na sua experiência na Magnesita, se vocês utilizam mediação também, ou outros métodos de resolução de disputas, negociação direta com a contraparte, uma mediação antes de ir para uma arbitragem, ou antes de ir para o processo judicial, e se utilizam, se isso geralmente está na cláusula, ou se é mais uma questão cultural mesmo da companhia. A gente tem contratos em que a cláusula já tem previsão, tá, de negociação e mediação antes da arbitragem, e a gente tem em que a negociação ela não está prevista, mas a mediação sempre. Tá? Dentro de todas as resoluções, meios de resolução de disputa que a gente utiliza aqui na companhia, o que a gente mais utiliza é a negociação. Tá? Nós temos um número muito reduzido de processos, seja judicial ou de arbitragem. De mediação, a gente passou por pouquíssimas negociações através de mediação, e a grande concentração das nossas resoluções de conflitos estão, de fato, na negociação. E isso, assim, eu acho que se deve a um grande motivo, né? A proximidade que o jurídico interno aqui tem com as áreas clientes. Então, como a gente acaba participando desde a elaboração dos contratos, a gente acaba acompanhando um pouco a gestão do contrato, se tem algum problema acontecendo, alguma notificação a ser feita, eu acho que a gente consegue fazer em tempo real uma análise da situação, né, qual conflito que pode surgir daquilo ali, o desentendimento, fazer um mapeamento de quais são os riscos e as fragilidades que a gente tem de discutir isso em um processo, seja arbitral ou judicial, e, consequentemente, de propor cenários factíveis de negociação. E aí a gente vai para a mesa para negociação. Via de regra, a gente traça 3 cenários, então a gente trabalha muito com o melhor cenário, o pior cenário e o cenário real, e a gente vai trabalhando em cima dessas possibilidades. Então, a negociação hoje, para a gente, é o meio de resolução de conflito mais utilizado pela companhia, sem sombra de dúvidas. Excelente, Marcela. Eu já conhecia um pouco da sua experiência na companhia, mas é sempre bom aprofundar um pouco mais, e fiquei bem impressionado aqui com a sua resposta em relação a essa preparação para essa tentativa prévia de resolução de disputas, inclusive definindo esses cenários, que eu acho que também é particularmente algo bem importante. E passando para um outro ponto, já para devolver a palavra para o nosso anfitrião também, quero ouvir aqui o André e as perguntas do André, mas um último aspecto, Marcelo, que eu gostaria de ouvir de você, que alguns clientes e gestores jurídicos às vezes questionam que as arbitragens estão durando muito tempo, estão demorando demais, e que estariam perdendo aí essa vantagem da celeridade em alguns procedimentos, ou então que o custo da arbitragem seria um custo elevado. Então, são críticas que, volta e meia, a gente escuta. Então, eu queria te ouvir também com base na sua experiência em relação ao tempo de duração das suas arbitragens, se tem sido satisfatório ou não, e também em relação aos custos da arbitragem. Vamos lá. Primeiro, falando em relação ao tempo, né? Claro, eu acho que a duração ela pode não ser o que era anos atrás, quando até a utilização da própria arbitragem ela não era tão disseminada, tão utilizada. Então, se comparado, né, com arbitragens anteriores de anos atrás, de fato, pode ter uma duração um pouco maior. Mas, assim, não consigo a única coisa que a arbitragem. Né? Só para ilustrar aqui, eu tenho dois casos que eu falo que são bem emblemáticos. Um é uma produção antecipada de prova, em que produção antecipada de prova, ou seja, constatação da situação do local, ela corre há 2 anos, sem sequer ter sido expedido um mandado de verificação e constatação. Então, assim, 2 anos para eu ter uma produção de prova antecipada, para depois eu entender se eu ainda vou ajuizar a ação principal.
e eu não tenho sequer um mandado de verificação expedido. E um outro, que eu tenho 12 anos de processo em curso, em discussão contratual, em que eu não tenho nenhuma decisão de primeiro grau proferida até o momento. Se eu for pensar, dentro de todos os recursos cabíveis no processo judicial, eu estimo aí no mínimo 20 anos de processo até eu ter uma decisão definitiva. Então, eu ainda não consigo enxergar, né, como as pessoas acreditam que a duração da arbitragem, ela ainda assim não é vantagem quando comparada ao processo judicial. Em relação à questão de valor, eu acho que se eu pensar friamente só no valor que você desembolsa de imediato, é claro que o processo arbitral, ele tem um custo muito mais elevado do que o processo judicial. E aí eu chamo aqui para uma reflexão, de eu pensar só em custos processuais, só em custas, o quanto que eu estou despendendo ali para aquele processo acontecer, qual que é o impacto, né? Se eu tenho um processo judicial, igual eu falei acima, que eu tenho 12 anos de discussão, ou seja, que eu posso ter uma paralisação ou do meu fornecimento ou da minha atividade, sem receber absolutamente nada, né? Ou deixar de produzir, versus o valor que eu estou pagando para arbitragem, que é um procedimento mais célere. Então, eu chamo para essa análise um pouco mais profunda, porque eu acho que quando a gente fala de custas processuais, né, de arbitragem ou de processo judicial, eu tenho que ir um pouquinho além, que dentro do prazo que eu tenho e da resposta que eu vou ter de uma decisão definitiva e irrecorrível, se eu não tenho ganho em não ter paralisado, por exemplo, uma atividade por um período maior que duraria o processo judicial. É o que eu trago aqui até como uma reflexão, né, que uma análise mais ampla aí de custos. Eu acho um ótimo ponto também, boas considerações, uma reflexão importante, Marcelo. Obrigado. André? Obrigado, gente. Assim, eu estou achando a resposta da Marcela ótima. Não quis nem interromper, porque eu gostei da dinâmica que vocês estavam fazendo as perguntas, e achei que, sobre o ponto da confidencialidade, achei que fez muito sentido o que a Marcela falou, e acho, inclusive, que esse é o caminho mesmo, né? Assim, preservar os segredos comerciais, mas divulgar aquilo que pode ser divulgado. Inclusive, no meu ponto de vista, o nome dos árbitros também tem dado as decisões, né? Porque isso gera até mais conhecimento para a comunidade de como, que casos os árbitros estão atuando, como eles estão julgando, né? Como tem acontecido nas arbitragens com a administração pública, né? Todo mundo sabe quem são os árbitros. Isso ajuda os árbitros que vão bem, e aqueles que não vão bem não ajuda, mas enfim, então tem que passar aí bem. Então, eu acho muito importante. Eu vou agora pular um pouquinho, Marcela, para o tema da cláusula compromissória, né? Porque a gente falou bastante de em que casos arbitragem, quais são as vantagens. Agora, mais especificamente sobre a cláusula. Quando vocês estão negociando um contrato e tem que negociar a cláusula também, como vocês decidem instituição arbitral, se é uma local, se é uma internacional, o direito aplicável, se é brasileiro, se é estrangeiro? Eu imagino que quando as partes são brasileiras, o direito brasileiro é 100% dos casos, quando a parte estrangeira, aí que é a minha pergunta, vocês forçam o direito brasileiro, vocês aceitam o direito estrangeiro, assédio, como é que toda essa discussão acontece dentro do jurídico? Vamos lá, cortou um pouquinho para mim, mas acho que eu escutei a pergunta. Via de regra, né, quando as partes são brasileiras, a gente dá preferência, com certeza, né, para uma instituição local, e não só uma instituição arbitral local, mas também pela sede e domicílio de algum deles e o direito aplicável brasileiro, obviamente. Quando a gente fala de partes de nacionalidades diferentes, via de regra, tá? A gente faz a opção por uma instituição arbitral internacional, a gente usa aqui, não vou fazer propaganda, mas muito RCT, e quanto ao direito aplicável, a gente força um pouquinho a questão do direito brasileiro, que é o direito que a gente domina, né? É o que a gente tem mais conhecimento.
e tenta flexibilizar um pouquinho em relação à sede. Então, a gente tenta sede no Brasil, mas quando não consegue, a gente faz a opção por uma sede neutra. Então, em relação à cláusula compromissória, é isso, partes envolvidas brasileiras, instituição local, super bem indicada, resolvida, direito aplicável brasileiro, e sede em Brasil também, em algum lugar. Quando temos partes de nacionalidade diferente, geralmente é uma instituição arbitral internacional, tá? Com direito aplicável brasileiro, e a sede a gente flexibiliza para um foro neutro. Entendi. Faz sentido, no meu ponto de vista, o que você falou, e algo que se debate muito, né, fora do país, quando você está falando de arbitragem que envolve direito e sede diferente das partes, é que é mais importante se preocupar com a sede do que com o direito aplicável. Isso porque a sede, no final das contas, ela vai determinar qual é a corte que vai interferir na arbitragem, vai analisar a ação de anulação. Então, partes estrangeiras têm muita dificuldade de fixar a sede no país da outra parte, porque, no fundo, eles estão pensando no judiciário da sede. Né? Então, assim, isso é muito interessante. Assim, acho que é mais fácil negociar o direito aplicável do que a sede. A sede acaba que, né, em assuntos internacionais, acaba que tem que ir para um lugar neutro mesmo. Deixa eu perguntar, Marcela, se você já teve alguma experiência negativa com câmaras locais, seja no Brasil, seja na América Latina de maneira geral, que você queira dividir com a gente. Tivemos, graças a Deus, foi uma só experiência negativa durante todos os anos aí. A gente teve uma experiência mais negativa na Colômbia, em que era um processo com uma câmara arbitral local, né, e um procedimento distinto do regulamento internacional do brasileiro que a gente não dominava, e que a gente não estava acostumado. Então, a gente realmente se perdeu um pouco até no processo em si, né, uma vez que não tínhamos ali o domínio do direito, a gente não tinha o domínio do procedimento arbitral, enfim, foi realmente bem negativo aí a experiência. Bacana saber que a instituição arbitral também é um elemento muito importante nesse debate, né? Acho que poucas pessoas pensam na instituição arbitral no quanto ela é eficiente em termos da administração do caso e o que diz o regulamento, né? Eu acho que pouca gente checa isso antes de entrar, né? Enfim, pode acabar que isso possa gerar uma experiência negativa ou não. Bacana você explicar isso para as pessoas verem que isso pode acontecer, pode ter uma experiência negativa por conta disso. E vamos falar um pouquinho de árbitro agora. Por exemplo, com a gente está acostumado com a possibilidade de escolher árbitros, né? E aí esse procedimento específico não era assim, enfim, você se vê vendido ali numa situação em que você não sabe como conduzir, e aí você não tem o domínio do conhecimento técnico do árbitro, se ele realmente é o mais indicado, enfim, você não tem a oportunidade de participar tão ativamente do processo em si de arbitragem. Então, por isso que eu falo que foi uma experiência negativa e fugindo um pouco do nosso controle, porque a gente não tinha, de fato, o conhecimento do regulamento usado por essa instituição. Legal, Marcela, obrigado. Deixa eu agora fazer uma pergunta sobre árbitros para vocês. No que você puder revelar para a gente, como vocês escolhem os árbitros? Então, eu acho que a gente tem que dividir em duas etapas aí a escolha dos árbitros, né? A primeira, o que nós, como jurídico internos, temos condições de apoiar e escolher, ajudar na escolha. E um segundo momento, que é realmente a indicação ou a aceitação de determinado árbitro. A parte que eu chamo de primeira etapa aqui, que é a gente tem que identificar qual que é o tipo, o perfil do árbitro que a gente precisa. Então, conhecendo qual que é o litígio que eu vou ter, eu consigo entender se o perfil do árbitro que eu preciso, ele é mais técnico, ele é mais voltado para o negócio, comercial, se ele é uma
tem que ter um perfil mais de legalista, enfim. Essa leitura inicial, eu acredito que nós, como jurídicos internos, temos como apoiar e ajudar no tipo, né, de árbitro que a gente precisa para aquela determinada demanda. Se eu tenho, por exemplo, estou discutindo um projeto de engenharia, eu entendo que o perfil ele é mais técnico. Se eu estou discutindo uma relação comercial, eu entendo que é um profissional mais voltado para a área do negócio. Se eu estou falando de obrigações contratuais pura e simples, cumpriu ou não cumpriu, eu entendo que possa ser um advogado com conhecimento profundo em contratos. E aí, definido esse perfil, a gente passa para o que a gente precisa do apoio dos escritórios a expertise dos escritórios que nos apoiam, que é, conhecendo os árbitros que geralmente atuam, estão associados àquela Câmara, qual é o mais indicado para o meu caso, dentro do perfil que foi mapeado. Tá? Então, na nossa experiência aqui de escolher árbitro, a gente entra muito no primeiro momento de definição de perfil, e depois a gente confia aí na expertise dos nossos colegas e escritórios que nos assessoram para escolher de fato, né, o perfil que a gente identificou dentro daqueles que são os árbitros disponíveis. Legal, bacana, acho que faz total sentido o que você explicou. Então, assim, eu imagino que bom, o perfil do árbitro é fundamental nessa escolha de vocês, saber a experiência do árbitro, né, na área, saber se o árbitro é advogado, professor, ou ex-juiz, de repente, enfim. E disponibilidade. E aí, depois dessa sua resposta, eu queria ouvir, eu sei que o Felipe não é entrevistado, é entrevistador, mas eu também queria ouvir o Felipe de como que os escritórios externos podem ajudar nessa escolha. Então, Marcela, primeiro para você, a disponibilidade do árbitro também é importante. E, Felipe, como os escritórios externos podem ajudar o cliente nessa escolha? Tirando a questão técnica, que a gente nem discute, né, a questão da disponibilidade, ao nosso ver, é importante, por dois fatores, né, e aí depois o Felipe pode até contribuir, se ele achar. Primeiro, para a questão de um prazo razoável para o transcurso aí do processo. Quanto mais disponível, acho que a gente acaba tendo uma abertura e uma celeridade maior. E o segundo ponto, em questão de disponibilidade, eu acho que está mais atrelado à questão da abertura no que tange a participação das partes na definição das etapas do processo. Isso acaba não fluindo bem o processo em si. Né? Perfil de árbitro depende muito do caso, mas a questão da imparcialidade e da disponibilidade, eu acho que, sim, é importante para a gente. Do meu lado, André, eu particularmente gasto muito tempo nessa etapa que às vezes parece não ser tão importante, que é exatamente a etapa de composição do tribunal arbitral. Então, para quem já teve algum caso aqui comigo, com o nosso escritório, etc., vai ver que até o número, às vezes, de horas de trabalho nesse momento pode ser eventualmente mais elevado, mas porque particularmente eu acho que é um momento muito importante, acho que esse trabalho conjunto, cliente, escritório contratado é fundamental para depois ter uma arbitragem dentro do que se espera em termos de condução, de qualidade de decisões, etc. Então, o que a gente vai fazer, como o Marcelo bem colocou, é olhar para o caso, olhar para as matérias envolvidas naquela disputa e tentar ali escolher dentro do perfil mapeado, alguém que atenda aqueles requisitos, vamos dizer assim. Então, acho que esse é um ponto, de fato, importante. Essa interação cliente-escritório, acho que também ajuda bastante no momento de indicação dos árbitros. Né? Em relação à disponibilidade, eu acho que, de fato, é um critério, não necessariamente será o mais importante, depende um pouco do que o cliente precisa. Né? Em algum caso, pode ser que o cliente precise de alguém com conhecimento muito específico sobre algum ponto, e aí a gama de opções naturalmente será reduzida. Em outro caso, pode ser que o tempo para o cliente seja algo muito importante, então a gente vai dar o peso, penso eu, em relação ao critério de disponibilidade de acordo com a demanda daquele caso específico. E um ponto que eu chamaria atenção é que eu já tive e continuo tendo boas experiências com profissionais até
muito demandados e já tive experiências não tão boas com profissionais que são menos demandados. Então, isso depende também um pouco de como aquele árbitro ou árbitra organiza as suas atividades, se é alguém que só se dedica àquilo, se é alguém que, assim como você, como eu, também se dedica aos clientes, ao escritório, ou que tem algum desenvolvimento na área acadêmica, enfim, então isso tudo entra um pouco nessa equação, de modo que é mais penso eu, uma análise com base na experiência que você teve ou que você escutou de algum colega, e aí o mercado vai, em certa medida, apontando ali se houver alguma distorção em relação ao critério disponibilidade. Então, para concluir, eu acho que é um critério importante, mas a depender do caso ele vai ser, vamos dizer, menos relevante do que outros critérios. Bacana, obrigado, Felipe. E talvez, para quem está nos ouvindo e seja de in-house, de companhia, e está diante de uma disputa e acabou de perceber que tem uma cláusula compressória no contrato, que vai ter que escolher um árbitro, mas que vem trabalhando com algum escritório que é muito bom, tem muita expertise naquela área, mas que de repente não tem tanta expertise em arbitragem, talvez seja o caso de contratar ou de ouvir um escritório com expertise em arbitragem, ao menos nessa fase de análise e escolha de árbitros, eventualmente até trabalhar em conjunto, né, um escritório com mais experiência em arbitragem, fazer algumas análises estratégicas de como a arbitragem funciona e tal, mas não ir para a arbitragem com um escritório que não tenha nenhuma experiência, porque isso vai resultar possivelmente numa escolha não tão boa dos árbitros, eventualmente não numa estratégia processual tão boa dentro da arbitragem. Então, pensar sempre nessas coisas. Marcelo, o Felipe falou como que os escritórios externos podem ajudar o cliente, especificamente a escolha do árbitro, mas mais amplamente, e como é que o jurídico interno pode ajudar na arbitragem? Participação na escolha de árbitros, revisão de peças, engajamento das áreas técnicas, que é super complicado muitas vezes. E eu já ouvi, inclusive, você falar, e acho que seria interessante você explicar o que você quer dizer com isso, o termo delegação perversa. O que é isso, Marcela? Vamos lá. Primeiro, assim, o papel jurídico interno, eu acho que ele é fundamental para qualquer tipo de processo, incluindo o arbitral. Né? Não tem como a gente fazer uma delegação e achar que o escritório vai tocar sem o apoio do jurídico interno. Então, a questão de participação na definição de perfil de árbitro, de acordo com o caso concreto e a disputa que nós estamos analisando, o levantamento das informações e documentos importantes para a instrução daquele processo, o engajamento das áreas técnicas, revisão de peça, a participação em audiência, né, são pontos extremamente necessários que o jurídico interno participe para que flua bem o processo. Primeiro porque quem tem vivência daquilo é o jurídico interno, não é o escritório, né? E se não tem vivência, deveria ter junto com a rotina e com o negócio da companhia. A expressão da delegação perversa está atrelada ao que muitos têm costume de fazer, que é achar que você vai passar para o escritório aquela demanda e que ele vai resolver o seu problema, né? Sem você subsidiar com nenhum tipo de documento, com as informações necessárias, sem ter a parte técnica toda instruída, sem buscar as documentações ou detalhes de informações dentro aqui da companhia, sem revisar as peças para saber se aquilo ali que ele entendeu e traduziu é realmente, né, o que aconteceu, sem participar da audiência, para na hora da audiência você colocar no chat, olha, não pergunta isso, porque essa pessoa vai responder desse jeito. Enfim, você delega de uma forma muito perversa para o escritório, para o profissional, achando que ele tem a obrigação de ganhar o seu processo, e que se no final ele não ganhou, é porque ele não fez o suficiente, né? E delegar sem dar condições, subsídios, para que ele possa fazer, é uma delegação muito perversa. É você achar que o outro vai te entregar algo sem você fazer o mínimo que você tem que fazer para apoiar, para que ele possa, de fato, te entregar. E eu falo constantemente, né? Primeiro que a gente não pode fazer a delegação perversa, porque é injusto. E segundo, que o engajamento
do time aqui interno, ele faz toda a diferença para o êxito de quem os representa lá na ponta. Né? Então, não adianta o escritório ter os melhores profissionais, mas se ele não vive o negócio, se ele não entende com detalhe e ele não consegue levar isso para o processo. Tá? Então, a delegação perversa é nesse sentido, é quando a gente simplesmente delega para alguém algo que a gente não dá o mínimo de condições da pessoa fazer. E aí a gente ainda acha, no final, que se ela não conseguiu ganhar, é porque ela não foi competente o suficiente. Eu acho que você, Marcela, ganhou vários fãs advogados nesse momento, viu? Estão todos querendo trabalhar para você agora. Mas eu sou chata, tá, André? Pergunta o Felipe, eu faço revisão de peça, eu sou chata, eu dou pitaco em tudo, então não é fácil também não, tem que ter profissional bom do outro lado. Eu vou aproveitar, André, que está gravado, vou falar excelente cliente, tá? A sua percepção corresponde à realidade, exatamente isso. Um cliente que interage bastante com o escritório, e acho que Marcelo foi perfeito nisso. Quanto maior for essa interação e esse cuidado também do cliente de nos conectar com o que aconteceu, com as outras áreas do negócio, com os documentos, maior a chance de conseguir trabalhar bem no caso, de ter ali um resultado esperado, né? Legal, bacana. A gente gosta de cliente chato mesmo, Marcelo. Tem que estar perturbando, porque é isso que faz a gente ficar ainda mais interessado no caso e mais atento, né? Porque senão o cliente puxa a nossa... É no detalhe, eu falo que às vezes a gente ganha, é no detalhe. Exatamente aí. Enfim, quando o caso é complexo, então, o detalhe vai dizer tudo, né? E deixa eu fazer uma pergunta. Você mencionou um caso que você teve envolvido, que foi o caso que você não teve uma experiência muito positiva, que era o caso internacional, né, na América Latina. Falando de arbitragem internacional, né, no sentido de que a arbitragem que envolva partes de diferentes lugares, ou a sede em um lugar diferente, ou o direito aplicável diferente do brasileiro, né? E envolvendo advogados, árbitros, pareceristas, experts estrangeiros. Você sentiu alguma diferença no processo como um todo? Teve alguma coisa assim que você gostou mais em especial, que você não gostou mais em especial, que você possa contar para a gente? Então, são experiências diferentes, né? Da mesma forma que a gente teve aquela experiência não tão positiva, a gente teve uma experiência super positiva até com o apoio do Felipe. No Brasil, a parte era de outro país, né, e a gente não sentiu nenhuma dificuldade no processo em si, porque a instituição era uma instituição internacional que a gente dominava e que tinha um regulamento muito bem definido. Nesse caso específico, como a legislação era de outro país, a gente teve a participação de um parecerista estrangeiro, que o Felipe pode me ajudar aí, mas que eu acho que foi de extrema importância em razão, né, do contexto e da especificidade do caso, para que a gente tivesse ali uma decisão muito clara, muito coerente, muito concisa. Então, tivemos, sim, processos também em que a gente nem sentiu diferença, por mais que tivesse partes envolvidas com nacionalidades diferentes, de que a legislação não fosse a nossa de domínio, mas que, uma vez que a instituição era uma instituição que a gente tinha conhecimento do regulamento que era muito bem definido, a gente não teve nenhum tipo de problema, muito pelo contrário, a experiência foi muito positiva. Você quer complementar também, Felipe, com essa experiência? Acho que é isso, André. Acho que quando você atua também bastante em casos com conexão, casos internacionais, com alguma conexão com o Brasil, eu acho que quando a gente está num ambiente de uma câmara testada, conhecida, no estándar de arbitragem internacional, para o advogado com a formação no Brasil, desde que seja um direito brasileiro, que você tenha algum suporte de juristas do direito aplicável, é algo bastante natural, porque particularmente, eu acho que a arbitragem que a gente faz aqui já atende um certo estándar, vamos dizer, internacional. É óbvio que pode ter algumas variações em termos das provas que serão produzidas, se vai haver depoimento escrito de testemunho ou não, então a gente tem que também sopesar isso, né? Esse caso que o Marcelo mencionou, um caso onde a gente não inovou tanto em relação a algumas dessas
técnicas processuais, mas houve apresentação, como ela bem lembrou, de pareceres por juristas com formação no direito aplicável, né? Um deles nomeado pelo Tribunal Arbitral, os outros pelas partes, então foi algo também que funcionou muito bem quando a gente tem um direito aplicável ali, diferente do direito aplicável de formação do Tribunal Arbitral. Bacana, bacana. Achei ótimo. Eu acho que a principal diferença, como o Felipe falou, eu acho que de fato é na produção das provas, né? Talvez uma outra diferença que não tem a ver exatamente com o direito, mas enfim, é uma prática, só que eu acho curiosa, é que em arbitragens, pelo menos em Londres, em Nova York ou em Paris, o tribunal ele quer fixar o calendário processual logo no início. E o calendário processual vai desde o primeiro ato até a sentença. E tem um calendário, você sabe qual é o mês que vai ser a sentença. Eu vejo muita resistência dos árbitros brasileiros de fixar um calendário que vá do início ao fim, né? Normalmente se faz um calendário até o momento de produzir prova pericial e tal, e aí depois vamos discutir o calendário depois. Isso eu acho que empresas estrangeiras têm uma dificuldade muito grande de entender, porque elas não querem ficar dependendo da disponibilidade do tribunal, que pode ficar mais complicado ainda lá na frente. Ela quer, não, vamos sentar todo mundo aqui agora, estabelecer qual é o calendário, todo mundo bloqueia as agendas. Não quero ficar esperando a disponibilidade rápido, não. Isso é uma coisa que eu sinto diferença, mas assim, não me parece que seja uma coisa muito difícil de fazer, só a gente passar a fazer, não tem uma, assim, não depende da lei, não é nada, só a gente, uma prática só, né? Mas realmente o ponto de diferença é a produção de prova, esse de fato é uma diferença. Eu acho interessante esse ponto do calendário, André. Conversava com um árbitro também que atua em casos internacionais exatamente sobre isso. Só que isso impõe às partes uma mudança quase que de mentalidade mesmo, como você tem em alguns países, especialmente de common law, né, onde você já começa o caso depois de uma preparação muito mais extensa. Às vezes você está em preparação há mais de um ano para iniciar aquele caso, você já tem os depoimentos escritos das testemunhas, você já tem um laudo técnico que você vai apresentar, não é uma perícia que o tribunal vai pedir, ou seja, você já estruturou o seu caso ali antes de tomar a decisão de ir para a arbitragem, né? Então, de fato, se as partes brasileiras começarem a antecipar um pouco isso, chegarem mais preparadas para o início da arbitragem, eu acho que, concordo com você, acho que é algo factível, né? Mas eu acho que isso decorre também da forma como, especialmente as partes estrangeiras, conduzem essa preparação prévia antes de iniciar o procedimento arbitral, né? Entendi. Acho que a ideia de não fixar um calendário logo de início é deixar uma margem para mudanças no meio do caminho, caso, né, a estratégia mude ou aconteça alguma coisa que não tinha sido pensada antes, né? Talvez seja essa a vantagem, né, diria, né? Eu acho que sim, acho que é isso. Entendi. Gente, eu achei a entrevista ótima. Eu não tenho mais perguntas. Não sei se o Felipe quer fazer mais uma última pergunta que de repente tenha surgido no curso do nosso Também papo. não, achei excelente. Bom, já conhecia, evidentemente, a Marcela, mas foi melhor ainda ouvi-la sobre alguns pontos que eu não conhecia, sobre algumas questões práticas do dia a dia à frente do departamento jurídico da RH Magnesita, e só tenho a agradecer aqui a oportunidade, André, Lauro, canal Arbitragem, dizer que é um prazer estar aqui com vocês e com a Marcela nessa entrevista. Marcela, você quer deixar uma última mensagem, quer fazer um último comentário? Fica à vontade. Antes de eu agradecer, eu vou deixar uma mensagem aqui, que é para dizer que a gente não pode subestimar, né, a importância de uma cláusula compromissória muito bem redigida, e que parece padrão. Às vezes a gente passa por ela lá e deixa do jeito que está no contrato anterior, mas que não, que cada caso é um caso, e que para cada caso a gente tem que alinhar os pontos ali, ajustar os pontos que precisam ser ajustados. Então, fica aí, né, uma sugestão
queria agradecer o convite novamente, falar que é sempre um prazer, né, trocas com pessoas tão referências tão qualificadas. Agradecer ao Lauro, ao Felipe e a você, André, pela oportunidade aí de falar um pouquinho, né, pelo lado de cá da empresa RH Magnesita, como que a gente tem encarado aí a questão da arbitragem no nosso mercado. Tá bom, gente. Obrigadíssimo. Foi um prazer. Espero estar com vocês em breve. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.